A controvérsia sobre as imagens de escultura na Igreja Católica é o nosso assunto de hoje na nossa série Curiosidades. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom ter você como inscrito. O fato de Deus estar em Cristo e ter aparecido pessoalmente com uma forma visível já se constitui em si um grande convite à construção de uma imagem para representar o Salvador ou para representar até mesmo os seus apóstolos e outros santos ao longo da história. E foi isso basicamente o que aconteceu na Igreja Católica Romana. A ideia da construção de imagens, a princípio, tinha o objetivo de instruir. O objetivo era que as imagens servissem como instrução para aqueles que não soubessem ler, para aqueles que não sabiam ler o texto da Bíblia. E o número de pessoas analfabetas na época era muito grande. Então, a ideia inicial das imagens não era um culto, não era um culto idólatra em si, mas a ideia era instruir através da visão. O bispo Severo de Marsella, na sua época, mandou destruir todas as imagens que havia nas igrejas na sua época. E esse episódio não foi visto com bons olhos pelo Papa Gregório Magno. E o Papa Gregório Magno, então, escreve ao bispo de Marsella dizendo que ele não precisaria ter quebrado as imagens, que as imagens não deveriam ser quebradas, porque elas não foram colocadas na igreja para serem adoradas, mas simplesmente foram inseridas no contexto do culto para instrução daqueles que não sabiam ler. Então a gente percebe que a ideia inicial era que as imagens, sendo inseridas na igreja, transmitissem de alguma maneira ao intelecto dos cristãos, principalmente daqueles iletrados, uma mensagem que eles não podiam receber através da leitura. Então essa era a ideia inicial. Mas com o passar do tempo, de simples instrução, as imagens presentes na igreja passam a ganhar uma conotação de culto. No século VIII, então, se acendeu uma controvérsia muito forte sobre a presença das imagens nas igrejas, e isso durou mais de meio século e trouxe violência de toda a espécie. Então o Papa Gregório III convocou um sínodo no qual ele deixou claro que todo aquele que fosse contra a presença das imagens na igreja seriam excomungados. O filho de Leão III, Constantino V, subiu ao trono em 741 e convocou um concílio de índole iconoclasta, onde ele defendia que Maria deveria ser considerada não mãe de Deus, mas apenas mãe de Cristo. Um concílio convocado pelo imperador em 754 em Constantinopla, com a presença de 338 bispos, definiu que o culto às imagens era obra de Satã e, portanto, não deveria ser praticado pela igreja. Esse concílio, contudo, não foi considerado legítimo e foi excomungado pelo Papa Estevão III em 769. Após esses eventos, em 775, Constantino V morre encomendando-se aos braços da Virgem Maria, de quem tinha sido inimigo por grande parte da sua vida. Seu filho Leão IV pareceu ser mais tolerante do que o seu pai, mas não revogou os decretos feitos por ele. Este faleceu em 780, sendo sucedido pela imperatriz Irene, que era muito favorável às imagens e acabou por permitir novamente o culto a elas dentro da igreja. O imperador Leão V, em 815, renovou o iconoclasmo, que é a doutrina bizantina que se declara contra a presença das imagens dentro da igreja. E ele atribuiu a sua derrota diante dos sarracenos ao fato de a igreja ter se tornado, de certa forma, idólatra. E com isso, alguns decretos contra a presença das imagens dentro da igreja foram de novo colocados em vigor. O iconoclasmo ganhou espaço novamente depois de 3 imperadores heterodoxos. Essas palavras difíceis eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, você poderá consultar.
Depois desses 3 imperadores heterodoxos, surge a imperatriz viúva Teodora, que novamente permite a presença das imagens dentro das igrejas. Em 825, então, o rei Luís, com a licença do Papa Eugênio II, convoca uma reunião em Paris com bispos, teólogos, para discutir o assunto. E o resultado dessa reunião é que as imagens não deveriam ser adoradas, nem veneradas e nem destruídas, mas que deveriam permanecer nas igrejas para serem aquilo que elas eram, a representação dos ícones da fé cristã. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Curiosidades, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de todos os vídeos que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.